Bom, pessoal, a gente vai começar então aqui o módulo 6. Nessa primeira parte a gente vai trabalhar com regra de 13, na parte 2 a gente vai ver porcentagem, tá? Então, lembrando, gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem um e-mail, tá? O meu e-mail está aqui, o nosso e-mail de contato está aqui na tela. Mandem uma mensagem para esse e-mail aí, caso de dúvidas, tá? E os nossos trabalhos também, passem a mandar para esse e-mail. Bom, vamos falar então de proporcionalidade. A proporção, ela é a igualdade entre duas razões, entre duas frações, né? Então, 3 quartos aqui, né, nosso exemplo, vai ser igual a 6 oitavos. Isso é uma proporção. Porque se a gente simplificar essas duas frações ao máximo, tá, tornar elas redutíveis, a gente vai ver que, na verdade, elas vão ter o mesmo valor. Elas vão ser iguais lá no final. Tá? Vamos dar uma observada aqui. Ó. A primeira fração que a gente tinha ali, né, nossa primeira razão, é 3 quartos. Ela já está na forma irredutível, né? Já está reduzida ao máximo. Então, essa aqui não tem o que fazer, está na forma redutível. E a segunda, 6 oitavos, a gente pode simplificar ela. E simplificando, né, por exemplo aqui, o único valor que dá para simplificar ela é por 2, né, a gente vai obter o resultado de 3 quartos. 6 dividido por 2 é 13, e 8 dividido por 2 é 4. E aqui ela também já ficou agora na forma irredutível, né? Então reparem que é o mesmo valor, né? O mesmo resultado. 3 quartos a primeira fração e 3 quartos a segunda. Ela só estava escrita aqui, né? Estava representada de uma forma diferente, com outros números, mas o valor dela, o quanto ela valia, era 3 quartos. Esse é o valor dela na forma irredutível. Então elas são proporcionais. Isso aqui é uma proporção. 3 quartos é igual a 6 oitavos, porque são a mesma fração, só escritas com números diferentes. Bom, os termos de uma proporção, eles recebem nomes especiais, né? Então, nessa mesma proporção que a gente viu ali, nesse mesmo exemplo, tá? A gente vai dizer que os extremos, né, são o 3 e o 8. Então, esse aqui e esse aqui, o primeiro número da primeira fração e o último número da segunda fração, eles vão ser os extremos. E o 4 e o 6, né, esses dois aqui, eles vão ser os meios. Ah, mas por que isso? Bom, vamos mostrar aqui. Ó. Na verdade, uma fração é uma divisão, né? Então, 3 dividido por 4, ou 3 quartos, né? Lá está dizendo que é igual a 6 oitavos, igual a 6 dividido por 8. Então, reparem que a gente tem aqui os extremos, né? Os que ficam na parte mais de fora é o 3 e o 8. E os meios, os que ficam aqui mais no meio, né? São o 4 e o 6. Por isso que a gente diz que os extremos, então, são o 3 e o 8 e os meios o 4 e o 6. Então, os extremos sempre vão ser o primeiro número da primeira fração e o número de baixo, aqui o denominador da segunda fração. Tá? E os meios, esses outros dois valores. Sempre vai ser assim. Bom, a propriedade fundamental das proporções, ela diz o seguinte, que em toda a proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Produto é a multiplicação, tá? Então, se eu multiplicar os meios, o resultado vai ter que ser igual quando eu multiplicar os extremos, tá? Sempre que falar em produto, eu estou falando multiplicar. Ah, o produto entre 2 e 6 é a multiplicação entre 2 e 6, 2 vezes 6. Tá? Então, aqui a gente tem nosso mesmo exemplo, nossas mesmas duas frações, nossas mesmas duas razões, que formam uma proporção que a gente já viu, e esse aqui é uma outra maneira de a gente ver que elas são proporcionais, sem precisar simplificar elas ao máximo, mas simplesmente fazendo os dois produtos dos meios e os produtos dos extremos. Então, efetuando aqui o produto dos extremos, a gente tem como extremos o 13 e o 8. Efetuando esse produto, a gente vai ter ali, então, dos extremos, 3 vezes 8 é igual a 24. Tá? Agora vamos efetuar o produto dos meios, então, 4 vezes 6. Se der o mesmo resultado, se der os mesmos 24, então elas são proporcionais. Então é uma proporção. E realmente deu. Ó, 4 vezes 6 é 24 também. Então, os dois produtos são iguais, elas formam uma proporção. Então, as duas maneiras de a gente ver se é uma proporção ou não. Ou tu simplifica as duas frações até elas se tornarem irredutíveis e elas têm que ser a mesma, na forma irredutível, ou então efetua o produto dos meios e dos extremos e vê se os resultados aqui vão dar os mesmos. Se isso acontecer, então elas formam uma proporção. Ok? Bom, mas agora então vamos para a regra de 3. A gente tem
as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Vamos dar uma olhada primeiro, então, aqui nas diretamente proporcionais. Essas grandezas são duas grandezas que aumentam ou diminuem ambas elas, os seus valores ou quantidades. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou diminuem seus valores ou quantidades. Tá? Então, vamos lá. Como descobrir, então, um valor desconhecido, né, aquele nosso x, aquela coisa que a gente não conhece, em um problema com grandezas diretamente proporcionais. Vamos direto para um exemplo. Bom, se um padeiro, então, faz 60 pães com 5 kg de farinha, quantos pães ele fará com 8 kg de farinha? Então, nosso valor desconhecido é a quantidade de pães que ele vai fazer com 8 kg de farinha, certo? É isso que a gente vai ter que descobrir nesse problema. E aqui a gente vai acabar usando, então, a regra de 3 para resolver. Mas vamos mostrar todo o procedimento aqui. O que a gente deve fazer? No primeiro momento, a gente deve separar as duas grandezas que estão envolvidas nesse problema. Né? A primeira grandeza, que é a farinha, para fazer o pão, e a segunda grandeza, que é o nosso resultado, que são os pães que vão ser produzidos com essa farinha. São as duas grandezas que a gente tem no problema. Então vamos lá, a gente faz duas colunas, uma com a quantidade de farinha e outra com a quantidade de pães. No primeiro momento, o que ele falou aqui no problema? Que com 5 kg de farinha, então aqui ó, na coluna da grandeza da farinha, a gente vai botar a quantidade de farinha, 5 kg. No primeiro momento, com 5 kg, ele fazia 60 pães. Então, sempre a primeira quantidade que o problema nos fornece, a gente coloca aqui. Tanto na primeira coluna quanto na segunda. Aí agora a gente vai para o segundo valor que o problema nos deu. Ele está querendo saber quantos pães ele vai fazer com 8 kg de farinha. Então a gente vai colocar aqui na coluna da grandeza farinha, vamos colocar então ali 8 kg. E aí na quantidade de pães aqui, quantos pães ele vai fazer com 8 kg de farinha, que a gente não sabe, a gente vai dizer que é o x, né? Aquele nosso valor desconhecido. Bom, agora a gente precisa analisar, a gente precisa interpretar o problema, tá? Isso aqui é fundamental para que vocês consigam resolver, até porque vão existir problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais, e aí isso vai dar uma diferença na hora de fazer o cálculo. Então, vamos olhar aqui. Primeiro a gente vai para aquela coluna que a gente tem os dois valores aqui, né? Não a coluna do x, essa do x a gente deixa para segundo momento. Primeiro a gente vem para essa que a gente tem os dois valores, que no caso aqui é da farinha. Bom, no primeiro momento ele tinha 5 kg de farinha. Agora ele passou a ter 8 kg de farinha para fazer os pães. Então essa grandeza aumentou ou diminuiu? Ela aumentou, né? Tinha 5 e agora quer ver quantos pães faz com 8, então ela aumentou. Se ela aumentou, a gente desenha uma flecha para cima, que apontando para cima, significando que essa grandeza está aumentando. Tá? Bom, aí a gente vai para a análise agora. Se você aumentar a quantidade de farinha, você vai conseguir fazer mais pães ou menos pães? Bom, é claro, né? Se eu colocar mais farinha para fazer na massa, eu vou conseguir fazer mais pães, né? Então essa grandeza também vai aumentar. Então a flecha também vai ser apontada para cima. Tá? Essa é a interpretação que a gente tem que fazer. No primeiro momento, a gente pega aquela grandeza que tem os dois valores. Né? Da primeira parte para a segunda, a gente viu que aumentou. Ele tinha 5, ele quer saber quanto vai fazer com 8 quilos. Então, aumentou, flecha para cima. Aí a gente interpreta o outro lado. Bom, se aumentou a quantidade de farinha, eu consigo fazer mais pão. Então, vai aumentar a quantidade de pão. Então, flecha para cima também. Daí, como essas duas flechas elas estão no mesmo sentido, né? As duas para cima, então significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Se elas estivessem as duas para baixo, também seriam diretamente proporcionais. Tanto as duas para cima quanto as duas para baixo, né? Estando no mesmo sentido as duas flechas, isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais, tá bem? Bom, então, já que a gente viu que elas são diretamente proporcionais, agora a gente vai direto aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é montar uma igualdade com duas frações, né? A gente pega os valores da primeira coluna, 5 oitavos aqui, né? 5 e 8, a gente monta uma fração, uma razão, né? 5 sobre 8, e a gente vai dizer que isso aqui tem que ser igual
a outra razão que a gente tem, que vai ser 60 sobre x, que é o outro lado aqui, a outra grandeza. Daí, pela propriedade fundamental das proporções, a gente multiplica cruzado, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Então, 5 vezes x, que é o produto dos extremos, tem que ser igual a 8 vezes 60. Aqui, ó, 5 vezes x igual a 8 vezes 60. Isso aqui, agora a gente começa a resolver. Então, o que a gente pode fazer no primeiro momento é fazer essa multiplicação aqui, 8 vezes 60, né? Então, 5 vezes x continua sendo 5x, e 8 vezes 60 deu 480. Para resolver isso aqui agora, a gente precisa isolar o x, né? Então, esse 5 que está aqui multiplicando o x, como a gente já viu lá nas nossas equações, lá no módulo 2, se eu não me engano, tá? A gente pega o valor que está multiplicando o x e troca de lado na equação. Quando a gente troca de lado, a gente usa a operação inversa. Ele vai fazer o contrário do que ele está fazendo aqui. O que o 5 está fazendo no x? Ele está multiplicando, né? A gente viu aqui, ó. 5 está multiplicando o x. Então, do outro lado, ele vai dividir. Ele vai passar para baixo aqui do 480. Dessa forma. Então, vai ser x igual a 480 sobre 5. Então, ó, ele estava multiplicando aqui, passou para o outro lado, passou dividindo, passou para baixo na fração, como denominador. E agora a gente efetua essa divisão. Pode ser na calculadora mesmo, tá? 480 dividido por 5. Se quiserem simplificar, como os métodos de simplificação que a gente viu, pode simplificar também. Simplificando isso aqui por 5, a gente vai ver que vai dar 96, tá? Então, x vai ser igual a 96. Isso quer dizer que, com 8 kg de farinha, então, ele vai fazer 96 pães. Tá certo? Então, os problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, a gente vai direto para o cálculo aqui da proporção, utilizando a propriedade fundamental das proporções, tá bem? Lembrando, se as flechas estão no mesmo sentido, as grandezas são diretamente proporcionais. Não importa se as duas estiverem para cima ou se as duas estiverem para baixo. Se as duas estiverem no mesmo sentido, são grandezas diretamente proporcionais, tá bem? Bom, vamos falar agora então das grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Ou vice-versa, uma diminui e a outra aumenta. A primeira aumenta e a segunda diminui. Tá? Então vamos para um exemplo aqui para a gente ver isso na prática, como funciona. Sempre é melhor. Bom, o exemplo é o seguinte. Mário fez uma viagem de carro em 20 horas. Com uma velocidade média de 60 km por hora. Qual será a velocidade média para fazer essa mesma viagem em 15 horas? Bom, então a gente faz o mesmo processo que a gente fez ali nas grandezas diretamente proporcionais, a gente monta as duas, a gente representa aqui as duas colunas com as duas grandezas, uma delas é a velocidade e a outra é o tempo que ele está gastando, em horas, né? Então vamos lá, tempo gasto em horas e velocidade média em km por hora. É o que ele está, as duas grandezas que estão aparecendo. Então, vamos lá. Quando ele, em 20 horas, ele conseguiu atingir uma velocidade de 60 km por hora. Né? E aí ele realizou aquela viagem em 20 horas. É a primeira informação que a gente tem ali. A segunda informação, que é a que ele vai nos pedir, que ele quer saber em 15 horas, então na grandeza tempo aqui, né? Com 15 horas, qual vai ser a velocidade média que ele vai atingir? A gente vai botar x porque a gente não sabe qual é. Então, cada grandeza, cada valor na sua determinada grandeza. E em 20 horas, ele conseguiu atingir 60 km por hora. E em 15 horas, qual vai ser a velocidade que ele vai ter que atingir para fazer a mesma viagem? Certo? Mesma viagem, mesmo percurso. Então, vamos lá. Analisando. Aqui, no primeiro momento, eram 20 horas. Né? Agora, ele quer saber em 15 horas. Essa quantidade de horas aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu, né? Era de 20, agora é de 15. Então, a nossa flecha vai para baixo, porque diminuiu a quantidade de horas que ele vai fazer essa viagem. Bom, aí a gente vai ter que pensar agora, vamos analisar. Se ele vai fazer uma viagem, por exemplo, daqui a Porto Alegre, né? Sei lá, vamos supor que essa viagem foi daqui a Porto Alegre. Ele levou 20 horas para ir. E agora ele quer ir em 15 horas. Ele quer ir em 15 horas. A velocidade que ele vai ter que imprimir no trajeto vai ter que ser maior ou menor para chegar mais rápido? Ela vai ter que ser maior, né? Porque se ele
imprimir uma velocidade menor, ele vai demorar mais tempo para chegar. E não é o caso, né? Aqui ele quer chegar mais rápido, então ele tem que ir mais rápido, tem que aumentar a velocidade. Então a flecha para cima, porque a velocidade precisa aumentar para que ele consiga chegar em 15 horas. Essa interpretação aqui é que a gente precisa fazer ela bem feita, tá? A gente precisa ler o problema e ver o que ele está falando, não podemos tentar adivinhar, tá bem? Bom, aí repare então que as flechas estão em sentidos opostos, né? Uma para baixo e uma para cima. E quando isso acontece, quando elas estão em sentidos opostos, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Primeira para baixo, segunda para cima, ou se fosse o contrário, primeira para cima, segunda para baixo, não importa, elas estando em sentidos opostos, as grandezas são inversamente proporcionais. Bom, e daí, gente, quando isso acontece, quando as grandezas são inversamente proporcionais, antes de começar a resolver, a gente precisa fazer uma coisa aqui. Ó. A gente precisa inverter uma das razões correspondente a uma das grandezas. Então, o normal aqui seria montar as duas razões, né? 20 sobre 15, vamos fazer isso aqui. Ó. 20 sobre 15 é igual a 60 sobre x, né? Tá? Seria o que a gente iria fazer quando as grandezas eram diretamente proporcionais. Montava duas frações, duas razões com as grandezas, 20 sobre 15, 60 sobre x. Foi o que a gente fez. Mas, como elas são inversamente proporcionais, a gente precisa inverter uma dessas duas razões, a gente precisa inverter. Trocar o denominador, passar para cima e o numerador passar para baixo, inverter. Então, a gente vai fazer isso, invertendo uma das razões, né? Eu vou inverter a segunda aqui, tanto faz, pode ser qualquer uma delas, mas tem que ser uma só, não pode ser as duas. Tá? Eu vou inverter a segunda, então a gente vai ficar com 20 sobre 15 igual a x sobre 60. Ó. Inverti a segunda. A segunda era 60 sobre x, passou a ser x sobre 60. Bom, agora sim, agora fazendo esse processo, a gente pode começar a resolução da mesma maneira que a gente resolveu o outro problema, o outro exemplo, quando as grandezas eram diretamente proporcionais. Aplicando de novo a propriedade fundamental das proporções, e a gente vai ter isso aqui então. Agora, já com a fração invertida aqui, ó. 20 sobre 15 igual a x sobre 60, multiplica cruzado aqui, ó, né, em x, né? A gente vai ter o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Então, 15 vezes x é igual a 20 vezes 60. Eu sempre coloco a parte que vai ter o x primeiro aqui, tá? Sempre procuro colocar a parte que tem o x primeiro. Né? Normal, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Poderia colocar 20 vezes 60 é igual a 15 vezes x. Só que aí a letra ia estar no lado direito, né? E aí, para a gente não se confundir, então a gente sempre coloca aquele produto que tem a letra antes. Então, tu vai olhar, a letra está aqui, então 15 vezes x, eu vou botar esse aqui primeiro. E o outro produto vai ser o dos extremos aqui, desses outros dois valores, eu vou colocar no lado direito. Então, 15 vezes x igual a 20 vezes 60, efetuando aqui a multiplicação do 20 vezes 60, a gente tem, então, 15x é igual a 1.200. Tá? Agora, é o mesmo processo que a gente fez no outro exemplo, esse 15 que está multiplicando o x, a gente vai trocar de lado, para deixar o x sozinho, né, para isolar o x, e aí, como ele está multiplicando, do outro lado ele vai dividir. Então, ele vai aparecer embaixo aqui, como um denominador dessa fração aqui, vai ficar dessa forma. X, então, vai ser igual a 1.200 dividido por 15. E aí, vocês podem simplificar aqui, tá? Por 5, ou por 3, como vocês quiserem, ou, né, nesse caso, a gente pode usar a calculadora e aí dividir direto. 1.200 dividido por 15, e o resultado disso vai dar 80. Então, x vai ser igual a 80, né? Esse x aqui vai ser igual a 80. Então, a velocidade que ele vai ter que imprimir para fazer o mesmo trajeto em 15 horas, né? Em 20 horas ele imprimiu uma velocidade de 60 km por hora. Em 15 horas ele vai ter que aumentar a velocidade, ele vai ter que ir mais rápido, ele vai ter que ir a 80 km por hora para conseguir chegar nesse local em 15 horas. Tá, gente? Bom, para a próxima aula, gente, a gente vai trabalhar a porcentagem para a próxima videoaula, mas com esses exercícios dessa aula aqui, vocês já conseguem, lá na apostila, fazer os exercícios do 1 ao 13, tá? Então, já vão praticando lá, vão tentando fazer os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida,
no momento da resolução lá, vocês mandem uma mensagem aí que eu faço um vídeo com a resolução de algum exercício lá que vocês queiram, tento solucionar aí o problema de vocês, tá? E na próxima aula, como eu já falei, então, vamos trabalhar com porcentagem, tá bem? Acompanhe os vídeos aí, pessoal. Tá? Então tá, tchau, tchau, gente.